Paz do Senhor para os irmãos. Bom dia. Tudo bem? Alegres? Felizes? Preparados? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da revista, temas, questões da atualidade, e um dos grandes temas da atualidade é a questão que envolve a existência de Deus. E hoje nós vamos ver alguns pensamentos, dentro da filosofia em relação à existência de Deus. Então a nossa lição é a de número 11, tem por tema teísmo bíblico e as grandes questões e as grandes heresias, da atualidade. Então nós vamos abordar alguns pensamentos em relação à existência de Deus e vamos também comparar com a Bíblia, Para quem não tem a revista, o nosso texto bíblico básico está inserido na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 13 ao 17, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Colossenses capítulo 2, versículo 8, que é o nosso texto áureo, é um alerta e nos diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de Cristo. Eu quero começar dizendo que no reino animal, os leões, quando vão caçar animais grandes, mais fortes do que ele, por exemplo, o búfalo, eles usam algumas táticas para poder abater um animal, E uma das táticas deles, quando consegue isolar um animal grande como o búfalo, um dos leões tenta, atacar o pescoço do animal para que possam sufocar o mais rápido possível. Só que o búfalo ele é pesado, ele é forte, muito mais forte do que o leão. Então, enquanto um está tentando sufocar o animal pelo pescoço, o outro já pula nas suas costas e começa a abocanhar a coluna, bem na parte inferior. Por quê? Porque por experiência os leões sabem que danificando, afetando a coluna, o animal pararia de correr ou pararia de fazer força, Porque afetando a estrutura óssea do animal, ele pararia. E assim, aquele que estava tentando sufocar o animal teria mais êxito. Mas como o búfalo é pesado, ele é forte, mesmo um outro animal vindo sobre as suas costas e abocanhando a sua coluna, ele ainda continua lutando, reagindo. Então vem o outro leão e abocanha a sua coxa, com a intenção de fazer ele parar de andar, para que aquele que está no pescoço consiga abater o animal. Então a tática ali é afetar a base do animal, E uma observação que o apóstolo Paulo faz, que está no nosso texto áureo, ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele usa esta
tática utilizada pelos animais na selva para dizer: cuidado com os falsos ensinos. Porque semelhante como na selva o animal ele ataca, né, quando ele domina a sua presa, né, e daí já vai para baixo, cuidado com as filosofias, cuidado com esses pensamentos que andam circulando por aí, porque uma vez que ele destruir a base que vocês têm, vocês serão facilmente enganados. Dificilmente conseguirão sair desta armadilha. Então, há uma advertência para que tenhamos cuidado com essas filosofias, com esses pensamentos que existem por aí, para que nós não sejamos mais uma presa dessas pessoas, né? Em relação à doutrina, o diabo, irmãos, ele inventou 3 mentiras, e são as 3 grandes mentiras que existem, né? A primeira, Deus não existe. A segunda, o diabo não existe. E a terceira, o inferno não existe. Em cima dessas 3 grandes mentiras, nós vamos tentar rebater a primeira, que é a de que Deus não existe. A tática do inimigo é afetar a estrutura, a base. Afetando a base, afetando a estrutura, ele consegue neutralizar, derrubar, desconstruir tudo o que nós aprendemos. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro quando escreve a Timóteo, nosso texto bíblico básico, no versículo 14, ele diz: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele está dizendo que naquela época de grandes pensadores, de pessoas que descartavam a ideia de uma existência de um Deus que controla, e começaram a espalhar outros ensinos. Aí o apóstolo vai e recomenda a ele, dá uma advertência: tu, porém, permaneça naquilo que tu aprendeste, sabendo de quem você aprendeu. Ou seja, quem te ensinou tem confiança, tem credibilidade. Permaneça nisso que você aprendeu. Não caia na conversa desses falsos ensinos, porque isso é perigoso. E aprendendo isso, ensina a igreja. É a advertência do apóstolo Paulo. Então nós vamos estudar hoje sobre o assunto, né, da existência ou não de Deus, que envolve aí essa palavra chamada teísmo, né, que é a crença na existência de Deus ou deuses, né? Segundo a nossa revista aqui, que é também um dos assuntos do nosso textuário, o apóstolo afirma: cuidado com as filosofias e vãs sutilezas, tradições de homens, cuidado com essas coisas. Para a gente começar, filosofia, né, tem a ver com a busca, com a paixão pelo saber, pelo conhecer. São pessoas querendo conhecer a origem das coisas, o porquê da existência do homem, o porquê daquilo, né? Esses grupos de pensadores, né, nós podemos colocar dentro dessa palavra, dessa definição aqui. Filosofia, filo fala, né, de amor, né, e sofia fala de conhecimento, de estudo, né? É a busca, né? É a busca, a paixão pelo conhecer. E dentro dessa busca, dessa procura por conhecer as coisas, né, nós temos as várias questões da vida. Uma delas é: será que Deus realmente existe? E dentro dessa temática, se Deus existe ou não, nós temos o teísmo, né? Teísmo, tel, fala sobre Deus, e ismo fala sobre crença. Então, teísmo é a crença na existência de Deus ou de deuses, né? E dentro do teísmo, nós temos 3 grandes grupos, que é o monoteísmo, teísmo, crença, ou seja, a crença em um único Deus, tá? Nós temos o politeísmo, vários teísmo, crença, ou seja, a crença em vários deuses, e nós temos o enoteísmo, né, que é a crença na existência de vários deuses, porém sendo que um desses deuses é superior a todos os outros deuses. Essa é a cultura
basicamente dos gregos, né, que acreditam que existe um Deus superior a todos os outros. Então, dentro desses grupos do teísmo, né, nós vamos ver que aquele que mais se aproxima das Escrituras, né, é o teísmo bíblico, porque o teísmo bíblico ele se baseia em 3 grandes princípios, né? O primeiro princípio, que está aí no tópico 1.1, ele defende a ideia de que o universo como um todo foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1 vai narrar a história da criação. No primeiro dia, Deus fez a luz, não a luz vinda do sol, mas a luz, a sua grandeza. O segundo dia, lá no versículo 7, Deus fez separação das águas, porque o versículo 1 de Gênesis diz que Deus criou os céus, céus no plural, e terra. Então Deus fez os céus e a terra. No versículo 2 ele diz que esta terra, quando Deus começou a fazer ela, estava sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus faz esta terra sem forma e vazia, num caos, num breu, e ele diz em um determinado momento da existência, que é a palavra que está lá em versículo 3: haja luz, e houve essa luz. Essa luz não é a luz do sol. No segundo dia, ele dá uma ordem a toda aquela água que cobria a terra e diz que haja uma separação nas águas. Ele pega uma porção da água e faz com que essa água suba da superfície da terra, chama essa água que subiu da superfície da terra de firmamento, ou seja, o céu. E uma outra porção dessa água que subiu, ele coloca acima do firmamento, acima do primeiro céu. Então o firmamento aqui, no primeiro céu, é o céu atmosférico, esse que nós respiramos, né? Mais ou menos 1.200 quilômetros da superfície da terra subindo. Então essa separação da água, né, trouxe a primeira divisão, o céu atmosférico, né? Porque se nós conseguirmos comprimir aqui o ar, nós veríamos que ele ia se condensar e viraria o quê? Água. Se você for aqui atrás, você vai ver que o aparelho aqui, ele puxa o ar quente, né, passa por uma serpentina gelada. O que acontece? É uma troca de calor, não é isso? E nessa troca de calor, o que é gás, o ar que está em gás, ele condensa. Isso, se você for lá fora, você vai ver que está sendo uma quantidade enorme de água. Da onde vem essa água? Ela está vindo aqui, ó, do ar. Então o ar é água. E no terceiro dia, né, o primeiro dia Deus faz a separação das águas, né? Ele chama ao conjunto de águas de oceano, e aquela água que foi para o céu ele chama de céu. O terceiro dia ele dá uma ordem de novo para as águas. Ele fala que haja separação das águas e apareça a porção seca, ou seja, a terra. Ele ajunta a água em um só lugar e ajunta a terra em um só lugar, e esse dia ele dá uma ordem para a terra, a parte seca, e diz: terra, produza todo tipo de vegetação, árvores frutíferas, plantas. Dá a ordem e a terra obedece e começa a dar os seus frutos, né? Isso foi aí o terceiro dia, lembrando que já até o terceiro dia não tinha o sol, somente a luz de Deus. O quarto dia ele dá uma ordem, né? E o que acontece? Aquela água que estava acima do firmamento, né, ele utiliza essa água para fazer as estrelas, né? Para fazer todo o restante do universo, porque ele pega a porção da água acima do firmamento e faz aí todo o universo. É possível? Sim, é possível, né? Porque a água, nós temos dentro da água a composição de hidrogênio, e sabe que o hidrogênio compõe bastante a composição das estrelas, né? Então como é que isso foi acontecendo? Um milagre, vamos dizer assim. Ele pega o hidrogênio vai se chocando um com o outro, mais outras combinações, isso vai se multiplicando de uma forma acelerada. Esse choque entre esses átomos, né, gera uma energia tão grande, essa energia começa a ser visível e de repente explode essa fusão ou fisão, né? Isso vai gerando as estrelas,
né? E isso de uma forma acelerada. Durou exatamente 24 horas cada dia, aqui mencionado pelo o capítulo 1 do Gênesis, né? Exatamente 24 horas cada um desses dias, tá? No quinto dia, então, Deus, ele resolve dar uma ordem às águas e fala para que a água produza toda espécie de animais aquáticos e a terra produza as árvores. Isso foi já o quinto dia. Já no sexto dia, ele dá uma ordem à terra e diz à terra novamente para que ela possa produzir toda espécie de animal selvagem doméstico. E isso acontece, a terra dá o seu jeito, né? E os animais começam ali a aparecer de forma acelerada. Tudo isso, irmãos, em apenas 24 horas de cada um desses dias. Nesse mesmo dia que Deus fez os animais, dando ordem à terra, nesse mesmo dia, o próprio Deus resolve vir à terra e ele modula parte da terra e faz o corpo humano, né? O ser humano, e sopra no ser humano e o homem passa a ser alma vivente. Nesse mesmo dia, ele vai a um lugar especial da terra e constrói um jardim, e nesse jardim ele coloca o homem que ele havia criado. Nesse mesmo dia, ele começa também a fazer outros animais na frente do ser humano, no caso do Adão, e Adão, observando Deus fazendo essas coisas, ele passa a compreender que Deus criou um ser macho e um ser fêmea, mas para ele não tinha a fêmea, né? Então Deus, percebendo que Abraão começou a visualizar essa coisa, no mesmo dia, no sexto dia, Deus faz Abraão dormir e da sua costela ele tira Adão. Isso aí. Ele tira da costela de Adão, né? E faz ali a mulher. Tudo isso no sexto dia. Deus cria no sexto dia os animais selvagens. Deus cria o jardim do Éden. Deus cria o Adão. E no mesmo dia Deus cria a Eva. Tudo isso no mesmo dia. Amém, irmãos? Tudo isso no mesmo dia, tá? Só que isso é questionado pela ciência porque é incompreensível para eles acreditar que a Terra tenha sido originada em 6 dias literais, né? Mas a Bíblia afirma isso e há bastante respaldo para isso. Eles afirmam que há eventos científicos que poderiam contradizer essa afirmação. Por exemplo, sabe-se que o petróleo, por exemplo, né, ele é formado por restos de animais, né, que se depositaram no fundo dos oceanos e do mar, com algumas vegetações, foram comprimidos, e esse processo levou milhões e milhões e milhões de anos. Porém, como a Bíblia afirma que a Terra foi feita em 6 dias, alguma coisa aconteceu para que esses animais e a vegetação se concentrassem em um determinado lugar, né, específico da história. Que momento da história na Bíblia poderia um cataclisma tão grande desse ter acontecido? A Bíblia também menciona que quando Deus fez a separação das águas, colocou ela em um lugar e a terra em outro lugar, a terra era uma só. Concorda ou discorda? Deus dá a ordem às águas, elas se separam e ele agrupa as águas em um lugar e a terra em outro lugar. E, ou seja, então se Deus agrupa a água em um lugar até outro lugar, a terra era uma só, irmãos. Alguma coisa na história aconteceu de tal maneira que a terra ela se dividiu. Que evento cataclismo poderia ter acontecido para que proporcionasse a divisão da terra em continentes conforme nós vimos hoje? Será que existe algum evento na Bíblia que poderia ter feito isso? Eu não vou entrar nesse mérito porque nós avançaríamos muito nessa área, mas eu te afirmo que grandes eventos geológicos ocorreram durante e após o dilúvio. O dilúvio não foi só apenas águas cobrindo as maiores montanhas. Muita coisa na terra aconteceu durante e após o dilúvio. Eventos geológicos gigantescos aconteceram nesse período. Não há milhões e bilhões de anos, como diz aqui, né, a ciência, mas sim dentro daquilo que a Bíblia aí, ela nos propõe. Né? Por exemplo, eles argumentam que a Terra não poderia ter tantos anos assim porque os animais levariam tanto tempo. Tem um texto na Bíblia muito interessante, está lá em Jonas capítulo 4, versículos 6 e 7. Alguma coisa acontece ali e serve como base para entender como foi o processo da criação. Jonas, no capítulo 4, Deus
dá uma ordem ao profeta, ele deveria ir até uma cidade, evangelizar aquela cidade, e Deus, por meio do arrependimento dessa cidade, não destruiria essa cidade, o que deixou o profeta indignado. Ele fez isso, esperava que Deus destruísse, sai da cidade, vai até um lugar alto onde ele pode visualizar Deus destruindo a cidade, e ele ficou observando, né? Só que nesse dia estava muito quente, muito calor, então ele procura um lugar que pudesse descansar por meio da sombra, né? E o que acontece ali naquele dia, naquela tarde? Deus, segundo Jonas capítulo 4, versículo 6, Deus dá uma ordem à terra, e a terra naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, brota uma árvore. Isso em uma única tarde, brota uma árvore e chega à sua fase adulta, e essa árvore produz sombra para o profeta. Ou seja, em um único dia, Deus deu uma ordem. Em uma aceleração gigantesca, uma árvore chegou à sua fase adulta. Em um único dia. O mesmo método que Deus usou para fazer a criação de todas as coisas. Imagine aquela cena que as pessoas hoje filmam, né? O surgimento da natureza. Ele vai lá e bota uma câmera, aí o primeiro dia mostra a terra vazia, no segundo dia se mexendo. Aquilo ali, irmão, demora meses. Só que ele pega toda aquela filmagem, corta, e em segundos você vê o surgimento em aceleração avançada, como as coisas estão acontecendo. Foi assim que Deus fez a terra. Amém, irmãos? Nesse processo acelerado, tá? Mas esse Deus que fez essa terra, tá? O universo, ele é maior do que a sua criação, porém ele se comunica com a sua criação. Ele está próximo da sua criação. A isso chamamos de transcendência e imanência. Transcendência é aquilo que ultrapassa, aquilo que transcende, é elevado, é infinito, né? Ou seja, mostra um Deus que ultrapassa todas as coisas, mostra um Deus que não faz parte da sua criação, mostra um Deus, né, que não depende da sua criação. Só essas afirmações já servem para refutar bastante coisa, né? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, vai nos falar dessa transcendência aqui, dessa magnitude de Deus. Quando diz assim, Isaías 55, versículo 8 e 9, meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus acima do ser humano, ultrapassa o ser humano. Isso fala de transcendência. E o que seria a imanência? A imanência fala da permanência, da persistência. É o ato da criação depender do Criador para existir e funcionar. Quando Deus ele cria o universo, ele é acima do universo, mas ele se aproxima da sua criação, porque sem a sua presença a criação não suportaria, morreria. Então a imanência nos mostra um Deus que se aproxima da criação, a imanência nos mostra um Deus que se envolve com a criação, pois a criação depende da sua presença para existir. Existem textos bíblicos que nos mostram, né, a imanência de Deus, a aproximação de Deus, né, em relação à sua criatura, pois esta depende da sua presença. Jó 12, versículo 10 diz assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Olha a dependência da criação em relação a Deus. Na mão de Deus está o fôlego, né, a vida da criatura e o fôlego de toda a humanidade. Isso fala de imanência. Atos 17, versículo 25 e 28, está escrito lá assim: Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Ou seja, Deus dá a vida Deus dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas, e somente nele nos movemos, vivemos e existimos. Ou seja, a dependência da criatura em relação a Deus. Se Deus não se aproxima da sua criação, a criação ela perece e ela morre. Isso fala de imanência, transcendência, Deus elevado, um Deus grandioso, um Deus que ultrapassa, ele não está limitado à sua criação.
Imanência, esse mesmo Deus se aproxima da sua criação para que ela possa existir. Colossenses capítulo 1, versículo 17, também fala da imanência, né? Em Cristo tudo subsiste. Tudo depende de Cristo, né? Jeremias 23, versículo 24, diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, porventura não vejo eu os céus e a terra, ou seja, Deus se aproximando do ser humano, né? E nós vamos ver agora alguns textos que mostram ao mesmo tempo a imanência, Deus se aproximando do ser humano, como mostra a transcendência, o Deus magnífico, né? Jeremias 23, versículo 23, está escrito assim: acaso sou Deus apenas de perto? Imanência. E não também de longe? Transcendência. Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Transcendência. Por meio de todos e em todos. Vou falar de imanência. O Deus que ultrapassa, que é acima, mas o Deus que se comunica e está próximo, né? Isaías 57, versículo 15, também vai nos mostrar isso. Está escrito assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Fala de transcendência. Como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Fala de imanência. Um Deus que é grandioso, que está acima de todas as coisas, mas que se aproxima também do ser humano, né? Então, segundo o teísmo bíblico, né, o que mais se aproxima da teologia bíblica, né, uma das suas premissas, da sua base, é que o universo, como um todo, ele foi criado aí, no caso, por Deus, né? A segunda seria que esse Deus é um ser transcendente, imanente, ele não depende da sua criação. E a terceira, que esse Deus revelado nas Escrituras, ele é um Deus, né, triuno. Né? Essa seria uma das partes que mais há dificuldade de se entender e há mais dificuldade de se explicar, né? A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4 que Deus é único. Gênesis capítulo 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Diz que Deus aqui é no singular. Deus criou os céus e a terra. Mas no versículo 26 de Gênesis 1 diz: façamos o homem. Calma aí, versículo 1 diz: Deus criou os céus e a terra, ou seja, um. Mas no versículo 26, façamos o homem. Então é um que está envolvido na criação, dois, três ou mais. É um Deus, dois deuses, três deuses. Mas Deuteronômio 6,4 diz que só existe um Deus, né? Ouve, Israel, o vosso Deus é único. Vamos segurar essa aí. Então, Deus é único. Lucas 4,18, Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está dizendo: eu estou na terra, o Senhor está no céu, e o Espírito do Senhor está vindo sobre mim. Jesus na terra, o Pai no céu, e o Espírito está vindo sobre ele. João 16, 28, Jesus diz assim, depois de ter completado a sua obra, diz: agora vou para o Pai. Então, o Pai está no céu, Jesus está na terra, e ele diz: vou para o Pai, não vos deixarei órfão, pedirei ao Pai que envie outro semelhante a mim, o Consolador. Então ele diz: eu vou para o Pai está no céu, Jesus está indo para o céu, e diz que outro virá no lugar dele. Até aí, tudo bem. Quando chega em João 14, versículo 17, o texto diz assim, que aquele a quem Deus iria enviar, o Espírito da verdade, habitará em vós. Ele diz que aquele que seria semelhante a Cristo, que viria, habitaria em cada um daqueles que crescem em Cristo. Ou seja, ele não ia estar limitado ao espaço, ele ia estar em Pedro, ia estar em João, ia estar em Tiago, ia estar em Filipe. Ou seja, esse mesmo Espírito estaria em cada um daqueles que crescem em Deus. Ou ele está afirmando que Deus viria e habitaria cada um dos seres, daqueles que crescem em Jesus, porque não é possível um ser estar em vários lugares ao mesmo tempo, a menos que ele seja
Deus, que não é limitado ao espaço e nem ao tempo. Mas ele diz que o Espírito viria e habitaria cada um daqueles que crescem. Então ele está afirmando Jesus que aquele que viria era o próprio Deus, né? João 14:17. Só que João 14:23, no mesmo texto, Jesus disse assim: quem me ama guardará a minha palavra, o Pai o amará, e nós quem? Jesus e o Pai, haveremos de vir e morar nele. Jesus não disse: eu vou para o Pai está no céu, eu estou na terra, vou para o Pai, pedirei ao Pai que envie o Espírito. Mas agora ele diz assim: aquele que guardar as minhas palavras, o Pai o amará, e eu e o Pai viremos e moraremos nessa pessoa. Como é possível Jesus, que disse que vai para o céu, agora vir e habitar cada uma das pessoas? Isso só seria possível, irmão, se Jesus estivesse afirmando de uma forma indireta que ele é Deus. Que não há limitação de tempo e de espaço para ele. Eu posso estar em cada uma das pessoas a qualquer momento, né? Só é possível essa afirmação dele se ele fosse Deus. Como é que ele poderia estar no céu, ao mesmo tempo estar na terra e ao mesmo tempo estar em várias pessoas que crescem nele? Só se ele fosse Deus, né? Então, segundo isso aí, nós entendemos que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é um Deus só, que se manifesta em três maneiras diferentes. Ele se manifesta em três pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, ele está tanto no céu, quanto na terra, quanto em qualquer lugar que ele quiser estar. Ele está sendo adorado lá em cima, está em cada um de nós aqui dentro. Isso fala da onipresença de Deus. É uma das coisas mais difíceis de se explicar e de se entender e de se aceitar. Como Jesus está lá em cima e ele diz que está em cada um de nós. Para complicar, ele diz em Mateus 28:20, diz assim, Jesus disse: ide todo mundo, pregar o evangelho, ensinar todas as pessoas. Aí lá no finalzinho ele fala assim: e eu estarei para sempre convosco. Como Jesus poderia estar com seus discípulos se ele estava no céu? Ou ele está no céu ou ele está na terra. Então ele está no céu e na terra ao mesmo tempo? É isso que ele queria dizer? Sim. Então só concluímos uma única coisa: Jesus só pode ser Deus. Sim ou não, irmãos? Não tem como ter outra explicação, como ele está no céu e está na terra ao mesmo tempo, né? Então Jesus só pode ser, no caso, Deus, né? Até este ponto devemos considerar a advertência do apóstolo: cuidado que ninguém vos faça presa por meio de filosofias, questões por aí afora, né? Aí entraríamos aqui no caso das doutrinas em si, né? O que seria, no caso, o nosso tópico 2, tá? Ateísmo, por exemplo. O que é o ateísmo? O ateísmo afirma que Deus não existe. 11% da população mundial se dizem ateu. Isso representa mais ou menos 740 milhões de pessoas afirmam Deus não existe. É muita gente falando que Deus não existe, tá? A Suécia é o país que mais tem pessoas que alegam que Deus não existe. 85% da população da Suécia afirma: Deus não existe, tá? Segundo os ateus, não é possível provar a existência de Deus. Como você prova que Deus existe? Se você não prova, então Deus não existe. Refutação bíblica. Salmo 14, versículo 1, tá? A Bíblia chama de tolo, insensato e louco a pessoa que afirma que Deus não existe. Está escrito assim: o tolo diz em seu coração: Deus não existe. A Bíblia chama de tolo aquele que afirma que Deus não existe. Por que a Bíblia afirma isso? Romanos 1, versículo 18 e 19, está escrito assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A Bíblia está dizendo que a criação prova a existência de Deus.
e isso os torna indesculpáveis. Não há argumento contra a criação de Deus, tá? Eu vou ler algumas afirmações dos maiores físicos da história, dos maiores matemáticos e astrônomos em relação a esse assunto. Quando eles começaram a pesquisar, se aprofundar, a conhecer o universo, a formular suas teorias, eles chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, Johannes Kepler, de 1571 a 1630, viveu 59 anos, um dos maiores astrônomos. Ele disse: Deus é grande, grande é o seu poder e infinita a sua sabedoria. Um dos maiores astrônomos da história afirmou isso. Copérnico, 1473 a 1543, viveu 70 anos, fundador do mundo visão moderna. Ele disse: quem vive em estreito contato com a ordem, mais realizado é, e a sabedoria divina faz-nos sentir mais estimulados para as aspirações mais sublimes. Quem não adora o arquiteto de todas as coisas? Dos maiores, falando isso aqui, Newton, 1643 a 1727, viveu 84 anos, fundador da física teórica clássica. Ele afirmou: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O arranjo maravilhoso e a harmonia do universo não poderiam senão sair de um ser onisciente e onipotente. É Newton falando isso aqui, irmãos. Físico, tá? Falando isso aqui. Linneu, 1707, 1778, viveu 71 anos, fundador da botânica sistemática. Ele disse: eu vi passar de perto de mim o Deus eterno, infinito, onisciente, onipotente, e eu prostrei-me de joelhos em adoração. Olha o que os grandes homens da ciência, da física, da astronomia afirmaram em relação à existência do universo, em relação à existência de Deus. Volta 1745 a 1827, viveu 82 anos, descobriu as noções básicas da eletricidade, né? Enquanto estudava muito a parte da física, dessas coisas todas, ele dizia: eu confesso a minha fé santa, católica, apostólica, romana. Agradeço a Deus que me deu esta fé e tenho a intenção de viver e morrer nela. A física não afastava as pessoas de Deus, pelo contrário, ela aproxima mais ainda, né? Ampère, 1775 a 1836, viveu 61 anos, descobriu a lei fundamental da corrente elétrica. Olha o que ele disse: quão grande é Deus e quão pequenez é a nossa ciência, que parece uma nana pequenez. Gauss, 1777 a 1855, viveu 78 anos, um dos maiores matemáticos e cientistas alemães. Ele afirmou: finalmente, quando chegar a nossa última hora, será grande e inefável a nossa alegria ao vermos que em todo o nosso trabalho apenas vislumbramos a infinitude do Criador. Então esses homens, irmãos, que estudaram bastante, se aproximaram tanto da ciência, não tiveram outra conclusão: só pode existir um ser tão supremo, tão poderoso, tão inteligente para ter feito todas essas coisas. Por isso o ateísmo é indesculpável, pois tem a criação como prova da existência de Deus, e tem os maiores físicos, astrônomos, matemáticos e inventores afirmando em todo o seu trabalho, sua vida de estudo, que de fato existe um Criador e todas as coisas, né? A Bíblia diz em Colossenses, já refutando aqui a segunda visão, que seria a panteísta, né? O que é o panteísmo? O panteísmo é dizer que na realidade Deus não existe, né? É outra forma de dizer que Deus não existe, porque eles afirmam ou creem que Deus na realidade é o universo, Deus é a criatura, Deus é tudo. Se Deus é tudo, se Deus é a criatura, se Deus é o universo, por qual motivo as pessoas devem prestar culto a Deus? Essa é o que está por detrás do panteísmo. Se Deus é o universo, não precisa ninguém se prostrar e adorar, prestar conta dos seus atos, porque no final de tudo, nós vamos voltar para o universo, que é a matéria, né? Então o panteísmo ensina isso, que Deus é o universo, ou seja, não existe diferença entre Criador e criatura.
né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz assim, a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus, o qual é a imagem, ou seja, Jesus é a forma visível do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, porque nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas na terra, visíveis e invisíveis. Ele está dizendo que existe algo a mais do que isso aqui, tá? Sejam tronos, dominações, principados, potestade. Tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Olha o que o apóstolo está falando sobre a divindade de Jesus. Jesus é quem criou todas as coisas. Tanto as que vocês estão vendo e as que vocês não veem. Os anjos, o reino do céu, inclusive o céu, irmão. Quem criou foi o próprio Jesus. Porque Jesus é Deus. Sim ou não? Ele criou, irmão, o céu, os anjos. Depois cria a terra, todo o universo. E o apóstolo afirma isso aqui em 1 Colossenses. Então, existe diferença entre Deus e criação. Criação e Deus. Ambos são diferentes. Deus, por meio de Jesus, cria tudo, né? Tudo foi criado para Jesus. Tudo foi criado por Jesus. Tá? Politeísmo, uma outra filosofia mundana. Acredita na existência de vários deuses. Isaías 46, versículo 9, refuta essa ideia. Pois está escrito assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que coisas passadas que vocês, o escritor aqui está dizendo, que vocês devem lembrar? Lembrai-vos que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ele está dizendo, só existe um Deus, que sou eu, e não há outro além de mim. A ideia de vários deuses, ela é contrária à afirmação aqui da Bíblia, tá? Uma outra vertente, outro pensamento, né? Tudo, irmãos, para fazer a pessoa se afastar de Deus, tá? É negar a existência de Deus. Das três grandes mentiras, essa aí é a das primeiras, tá? Deus não existe. Se Deus não existe, logo, ninguém precisa dar conta dos seus atos a ninguém. Faz o que quiser, bem como quiser, quando quiser, porque depois dessa vida não existe nada. Porque, afinal de contas, Deus não existe. Essa é a ideia por detrás dessas religiões, tá? É diminuir a responsabilidade do ser humano em relação a Deus, tá? Uma outra vertente aí é o chamado deísmo, né? O que seria o deísmo? O deísmo, né? Eles até afirmam que Deus existe, mas entende que este Deus que criou tudo não atua ou não interfere na sua criação. Quando esse grupo aqui começou a estudar e a pesquisar, né, eles até reconhecem, não há como negar a existência de Deus. Porque o universo e a harmonia que existe, a complexidade da criação, não tem como nós afirmarmos que ele não existe. Mas nós podemos dizer, afirmar, de que ele não atua na criação. Por quê? Eles entendem que o caos, sofrimento e desordem no planeta Terra é motivo para dizer que Deus não se envolve na Terra. Ou seja, a ideia por detrás do deísmo é afrontar, né? Bater na pilar, na coluna da soberania de Deus. Ou seja, Deus existe, mas não interfere na terra. Porque se ele interfere na terra, por que há tanto caos, tanto sofrimento, tanta desgraça? Ou seja, Deus não está no controle das circunstâncias. É o que está por detrás desse pensamento do deísmo, né? Ou seja, o deísmo confronta a soberania de Deus, pois argumenta, Deus está no controle? Se Deus está no controle, explica tudo que está acontecendo na terra. Aí, irmãos, em relação a isso, Isaías 14, 24, diz o seguinte, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo,
Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim efetuará. Deus no controle. Daniel capítulo 4, versículo 35, está escrito: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe diga: que fazes? Deus no controle de todas as circunstâncias na vida do ser humano. Quer uma prova da soberania de Deus, que Deus ainda está no controle? O diabo pediu permissão para Deus para tocar um filho de Deus, Jó. Isso é ou não é soberania? O diabo, inimigo de Deus, que faz frente a Deus, e até Deus pedir permissão para tocar na vida do filho de Deus. Deus está ou não está no controle? É claro que Deus está no controle, né, irmãos? Esse é outro pensamento aí, para tentar refutar o controle de Deus, né? O outro pensamento que tem por aí é o chamado gnosticismo, né? Gnosticismo é a ideia que somente por meio de um saber elevado, né, uma verdade suprema, e esse conhecimento e essa verdade, ela seria adquirida por meios místicos, ocultos, né? Pessoas que se envolvem com um plano místico, afirmam que receberam conhecimento elevado acima de todos os seres humanos, e que somente assim o ser humano pode se salvar, né? Inclusive o apóstolo Paulo e os outros apóstolos da época primitiva tiveram muitas dificuldades com esses grupos de ensino, que afirmavam essa e outras coisas por aí. Uma das coisas que eles afirmavam é que a salvação é adquirida por meio de um conhecimento elevado. O apóstolo Paulo ia contra, ele disse: não, a salvação é por meio da fé. Não tem nada a ver com conhecimento místico adquirido pelo universo. Está entendendo o que existia naquela época? Não, o que eles afirmam é mentira. Você pode se conectar com o místico, adquirir conhecimento, e você se conecta com Deus. Ah, vem Paulo, não é bem assim não. A palavra de Deus, ela é infalível, é inspirada, ela é a regra de fé do ser humano, não esse conhecimento que vocês adquirem sem uma fonte específica, né? Uma outra coisa que os gnósticos afirmam é que o corpo físico de Jesus não era real, ele aparentava ser real. Qual o problema disso? Se Jesus não fosse, não aparentasse ser, né? Se não fosse uma pessoa física, então todo o plano da salvação teria sido inviável, né? Porque na realidade não foi o homem que morreu, foi Deus que morreu. Sendo que a Bíblia afirma que Jesus, ele é homem, mas ele também é Deus. Como o homem sentiu frio, calor, fome, né? Sentiu dor, como Deus andou sobre as águas, sabia o que todos pensavam, né? Multiplicou coisas que somente Deus poderia fazer. Então ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Só que esse grupo de pensadores aqui, esses heréticos, afirmavam que não, Jesus, ele só aparenta ser humano, mas na realidade é o Deus andando sobre a terra, ele não tem forma física, essa forma que vocês veem é só aparência, né? Ou seja, que no momento que ele estava passando pelo sofrimento, a agonia da cruz, eles afirmam que o Espírito Santo sai de Jesus, Jesus fica sozinho na cruz, né? O Pai o abandona e Jesus depois morre, e o plano da salvação não pode ser concretizado dessa forma. Por isso o tal do conhecimento elevado, conhecer o místico, para poder alcançar aí a salvação. Essa vertente, esse pensamento existe até hoje, tá? A ideia principal dele é descredibilizar a existência, a magnificência de Deus, tá? E mostrar que qualquer pessoa, independente da fé, independente do sacrifício em Jesus, pode alcançar a salvação. Você não precisa prestar cultos a Deus. Você pode se conectar com o místico. É o que eles afirmavam. Entende a sutileza do diabo em todos esses séculos de fazer a pessoa desacreditar a existência de Deus? Porque se Deus não existe, por qual razão se presta culto a Ele? Se Deus não existe, por qual razão o ser humano tem medo da morte?
Se depois da morte não haveria nada, se Deus não existe, o diabo não existe, o inferno não existe. Essa é a ideia por detrás desses pensamentos, essas filosofias, que Paulo afirma: cuidado, que ninguém vos faça presa por meio desses ensinamentos, né? Aconselhando a Timóteo, naquilo que você aprendeu, permaneça, pois aquele que te ensinou tem confiança, tem credibilidade, não saia desses ensinos, né? Ou seja, adotando esses outros aqui como supostamente verdadeiros, né? Nós temos aí agnosticismo. Se o gnosticismo é a busca pela verdade, o agnosticismo é dizer que Deus não existe, tá? Esse grupo aqui defende, por exemplo, que o homem não pode conhecer a Deus, pois não há como provar a existência de Deus. Eles não dizem assim, Deus não existe, claramente, mas falam assim, se Deus existe, o ser humano não tem condições de conhecê-lo, pois não há como provar a existência dele. Novamente cai no problema dos ateus, né? Que a Bíblia diz que por meio da criação se conhece a Deus. Uma outra filosofia mundana aí, o tal do materialismo, né? Também afirma que Deus não existe, né? Que somente o que é visível, tocável, palpável é o real, né? Aquilo que não se consegue sentir, ver, tocar, no entendimento desse grupo, não é real, né? Nós lemos Colossenses 1 que fala que Jesus criou as coisas visíveis e as invisíveis, tá? A crença no que a Bíblia fala, tá? Nós cremos na Bíblia porque Hebreus fala, né, que é por meio da fé que entendemos que os mundos e o universo foram feitos por Deus, tá? Então é por meio da fé. Nem sempre vai haver um método científico para comprovar isso. Se não há método científico, se não há como provar, não existe. Não. Por meio da fé. Por meio da fé acreditamos que tudo foi feito por Deus e para Deus. E o último aí é o tal do humanismo, que defende que o ser humano é o centro, né, do universo, voltado para as coisas humanas, né? Mas o problema, nega a existência de Deus. Conseguiram enxergar nessas filosofias aqui, nesses pensamentos, ateísmo, panteísmo, politeísmo, deísmo, gnosticismo, agnosticismo, materialismo, humanismo. A ideia por detrás de tudo isso aqui é: Deus não existe. Se Ele existe, o ser humano não tem condições de conhecê-lo. Logo, não há necessidade de ninguém prestar cultos a Deus, de lhe prestar obediência, de lhe dar contas dos seus atos, porque se Deus não existe vida após a morte. Se Deus não existe o tal do inferno. Tudo se resume ao plano material e o que nós fazemos aqui é exatamente aqui que nós vamos pagar. E a Bíblia é categórica em afirmar que depois da morte segue-se o juízo. Não há como aí escapar disso, tá? A nossa conclusão nos diz aí que o teísmo cristão, pois existem três, lembra? Monoteísmo, politeísmo e enoteísmo. Dos três, o monoteísmo, o teísmo cristão, é a única cosmovisão, ou seja, visão do universo, ou filosofia verdadeira. Qualquer outra não passa de tradição de homens, conforme disse o apóstolo Paulo. Jesus também deixou claro que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Toda pessoa convertida ao Senhor pelo sangue da nova aliança tem a responsabilidade de ser um defensor da verdade do teísmo cristão contra todas as cosmovisões e filosofias do engano. Cabe a nós conhecermos a palavra e também termos um pouco da noção do que essas heresias ensinam, para que possamos refutá-las. Amém, irmãos? Não basta só conhecer as Escrituras, temos que conhecer também o que essas seitas ensinam,
né? Para que possamos, quando formos abordados, saber refutar cada um desses pontos que negam aí a existência de Deus, a soberania de Deus, o propósito de Deus, a criação de Deus, tá? Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar por meio dessa palavra, que você tenha aí um final de tarde abençoado, né? Que você possa aí conhecer mais um pouco dos assuntos da Bíblia, porque há alguns assuntos que não foram abordados aqui nos nossos estudos, mas